Olha, venha comigo, incrível Isabela Boscov. Vocês sabem que nós estamos fazendo uma cobertura completa de The Last of Us nesse canal de cortes e no principal também. E aqui eu combinei com vocês de entregar um reactzinho, uma reação de todos os episódios feitos pela Isabela. Lá no canal principal a gente tem feito o nosso próprio conteúdo, claro, mas aqui eu tô utilizando o material dela para entregar uma reação, porque eu acho que ela é uma criadora de excelência e normalmente ela faz apontamentos que eu nem, não chego nem perto de imaginar. Primeiro porque é uma figura realmente inteligente, brilhante, e segundo porque são cabeças completamente diferentes, ela tem uma visão de mundo, e até da arte completamente distinta da minha. Vem ver a Isabela e o episódio 4 de The Last of Us. Então, musiquinha. Mas que raios acontece em Seattle? Olá pessoal, bem-vindos de volta aos comentários. Que lá atrás ainda já tem o Feel Her Love, Sinto o amor da profetisa ou da própria criadora, Isabela, que não sei quem era. Comentários sobre The Last of Us. The Last, tem um sotaque britânico aqui, uma coisa fofíssima. Hoje vamos falar do quarto episódio da segunda temporada. Tô chateado que serão só 7 episódios, tá? Por mais que esteja difícil, muitas vezes lacrate, muitas vezes marquito, tudo isso eu sei. Mas 7 episódios é muito pouco para um assunto que poderia, render o bloco, os vídeos estão dando boa, Tá entrando uma visualização gostosíssima, sabe? A sensação de Spider Lacre, que também foi outro produto merda, que tava dando um resultado muito bacana. Seguimos. No qual uma tese levantada no terceiro episódio se confirma e no qual também a coisa fica feia para todo mundo. Perfeito. Para Serafita, para Lobo, para Ellie e para Dina. Sim. Antes de mais nada, eu vou reforçar aquele aviso de sempre. Este vídeo tem spoilers. Forradíssimo, tá? A gente vai tratar do episódio, então não tem como escapar disso. Eu achei uma sacada muito interessante mostrar o início da formação dos lobos a partir daquela conversa que está acontecendo num transporte da Fedra com vários soldados lá. É a lata de sardinha do Jeffrey Wright, que ele vai cozinhar todo mundo aí com 2 granadas, mas foda-se, porque eram um contingente de héteros brancos, esse pessoal, privilegiadíssimos, tô brincando, desculpa. Volta pro contexto do mundo real, desculpa, Isabela. Um deles está contando um caos sobre um tal de Greenberg. Ele ainda salva o bonitinho, O Drake e Josh lá, esse se fudeu, mas o bonitinho ele tira dali. O jeito brucutu que confundiu disseminação com espalhar sêmen. É o Greenberg, que deu o tapa na cabeça lá, quebrou a cara dos Serafitas porque achou que eles estavam se masturbando na rua, uma besteirada. As coisas interessantes que emergem daí. A primeira delas, nessa cena típica de filme de guerra americano, a gente, obviamente, então fica sabendo que a Fedra está se comportando como qualquer força militar superior a todos os outros. Sim. É um estado policial que ela instalou. Eles chamam os cidadãos de eleitores. O que é uma coisa de extremo mau gosto. Mas eu queria levantar uma questão aqui, fazer uma pergunta para vocês que eu não fiz no canal principal, que é a seguinte: o comportamento do Isaac, para vocês, o personagem interpretado por Jeffrey Wright, ele passou para vocês uma boa ou uma má impressão? Na visão de vocês, ele é um anti-herói, cansado do comportamento horroroso da Fedra, que decide simplesmente ir pro lado dos bonzinhos, da diversidade e tal? Ou ele é um puta de um traíra que matou todo mundo que tava ali, sejam pessoas boas ou ruins, nesse caso tanto faz, porque a gente não tem os detalhes de cada um dos passageiros que estavam dentro daquele transporte. Ele tirou o bonzinho, eu sei, mas tinham outros em silêncio ali, Tinham outros que podiam tá dando risada só pra fazer média. Me fudi junto, sabe? Porque na minha visão, a imagem do Isaac, do personagem, é que ele é um traíra tão filha da puta quanto qualquer outro, mas que apenas mudou de lado. Eu não consigo ver ele como alguém que tá lutando por algum tipo de justiça, ou sei lá. Talvez
a concepção delirante dele. Pra mim, ele é tão filha da puta quanto todos, né? E um assassino, inclusive. E eu espero que em algum momento da série, algum parente de um daqueles soldados que estavam ali dentro do transporte venha se vingar dele. Você já pensou? Aí The Last of Us é só sobre isso. Todo NPC que morre tem uma tia, uma sobrinha, uma filha, uma criança que... Você entendeu? E aí essa pessoa volta pra... E a série fica sendo 1 milhão de vinganças infinitas que... Desculpa. Em tom de zombaria, porque todos os direitos deles foram retirados, Sim. inclusive o direito ao voto. E fica muito claro também que essa é uma força que está em desconexão com a população. Perfeito. E a coisa ganha imediatamente outra tonalidade quando o caminhão para diante de um grupo de pessoas aparentemente desarmadas. Nossa, mas a galera tem... esse daí já é o consulado de Jackson lá, né? Já é o conclave da diversidade em Jackson. Percebe que as pessoas na rua já tem que ter um de cada etnia, um de cada cor. Quando é a galerinha da diversidade, você percebe a foto que tem que ter. Olha, vamos fazer uma propaganda de sabão em pó aqui para vender, né? Vamos vender esse produto para todas as pessoas do mundo. Se aproximando, o sargento desse destacamento, o Isaac Dixon, que é interpretado pelo magistral Jeffrey Wright. Esse cara é genial mesmo, tá? Esse aí não tem o que falar. Que em todas as cenas dele aqui não vai errar um tempo sequer. É verdade. Muito pelo contrário, vai mostrar como se usa tempo numa atuação. O Sim. sargento desce do transporte, chama só o novato para ir com ele, manda todo mundo ficar parado lá dentro. Vira um faroeste, a música super tensa. Sim. Ele de frente para a líder desse grupo, a Han Rahan, que é... Que foi? É o nome da atriz, isso aí que ela falou? A Randraran. Ou é o nome da personagem? Não sei. Interpretada pela muito Então é o nome da personagem, né? impressionante Alana Ubach, que foi Dan é o nome da personagem? É em referência ao anime? a mãe da Cassie e da Lexi em Euphoria. Na verdade, tem Puta, eu não assisti Euforia, graças a Deus, chat. Você me desculpa, mas isso aí eu não pretendo corrigir não, tá? dezenas de créditos no currículo dela. Ela é uma atriz muito requisitada Conheço. para papéis de personagem, como se chama. E eu tô achando que cada um deles vai... Esse jeito que ele dropa as granadas é legal, né? Muito no foda-se, ele desdenha dos caras que estão ali, dos odiosos, né? Dos caras que estão ali pra serem eliminados mesmo. vai sacar a arma e vamos ter aquele duelo ao pôr do sol. Nada disso. Tudo isso está acontecendo em 2018, 11 anos antes do presente de The Last of Us, que está em Perfeito. 2029. Isso aí. E no salto temporal que a série dá, o que a gente nota é que os lobos, que começaram como um grupo de guerrilha contra a Fedra, em Seattle, pelo menos, se tornaram a força dominante. Eles tomaram o lugar da Fedra. Perfeito. E o grupo de guerrilha que eles, por sua vez, estão enfrentando agora são os Serafitas. E é engraçado porque ao tomar o lugar da Fedra, eles se tornam tão filhas da puta quanto a Fedra já foi, né? Então você percebe que o poder realmente, quando você se propõe a estabelecer um novo estado, um governo policialesco, se é que isso existe, inevitavelmente eles acabam caindo na tentação da violência, né? E do domínio, e de tentar mandar em tudo, meio que coordenando ali geograficamente aquela porra, né? Geopoliticamente, inclusive. Só que os Serafitas, talvez, eu acredito que eles são oponentes mais interessantes do que para a WLF, do que a WLF era para a Fedra, né? Porque agora são figuras completamente diferentes, cara. Os Serafitas, com a questão do culto religioso, que é uma coisa meio de mau gosto, eu sei, mas a dinâmica é completamente diferente. Por isso que o diálogo do Cicatriz com o Isaac é tão interessante. Apesar do pinto dele aparecendo o tempo todo, que é uma merda, né? Mas a conversa é muito boa, porque ele mostra que todo dia alguém da WLF desperta e se torna um serafita. Então esse chaveco cultista, né? Essa coisa do despertar e ver a verdade, da profetisa, bababá, eu acho que adiciona um elemento interessante. Eu sei que é um prato cheio pra lacradas, tá? Infelizmente. Mas eu acho que o contexto é legal. É o tal negócio, rei morto, rei posto. É porque Fedra e WLF é muito parecido.
essa coisa militarizada é meio batida, sabe? Agora os cultistas têm uma dinâmica diferente, porque tem essa coisa e O tal. poder não tolera o vácuo. Sim, Imediatamente, ele tem que ser é preenchido. isso aí. Mas eu estou me adiantando um pouco, porque antes da gente ver qual a situação entre os lobos e os serafitas nesse episódio, o que a gente vai ver, a Dina e a Ellie em Seattle, numa ambientação que eu adoro. Eu acho das coisas mais incríveis Mas que é pós-apocalíptico, quando é feito com bom gosto, fica legal, né? A composição de cena eu acho do caralho também. podem acontecer. Já tinha sido assim em Boston na primeira temporada, Sim. que é uma cidade grande, com cara de metrópole, edifícios super altos, totalmente entregue à natureza, É muito embora legal. os escombros da arquitetura estejam ali de pé preservados. E a Ellie montada no cavalo, esperando a Dina procurar analgésicos. Sim. Muito obrigada a quem esclareceu para mim que não, o problema não tinha sido o baço ou fígado lacerado, nada disso, que o problema era uma das costelas quebradas da Ellie fez um pneumotórax de tensão. Nossa, mas eu não sabia disso aí. Fez o quê? Pneumotórax de tensão? Foi isso que ela falou? Eu vou ter que voltar, eu não entendi esse termo. Né? Uma das costelas quebradas da Ellie fez um pneumotórax de tensão. Oi? Você já ouviu falar disso, Baus? Pneumotórax de tesão? Nem o que isso significa? Olha De tesão? Deu tensão, perdão. No caso, foi a lesão que a Ellie sofreu e supostamente por isso ela ficou 3 meses no hospital internada, né? E com aquela mangueirinha enfiada, possivelmente removendo o ar que... Exatamente, Chad. O ar que estava lá, né? Ela ainda tem dor, daí os analgésicos. Perfeito. Que, aliás, não são encontrados. O que a Dina encontra ali é outra coisa. Que a gente sabe o que é. Eles não mostram, mas quando ela fala pra ele, eu preciso fazer xixi, a gente sabe. Mas assim, quem jogou inevitavelmente já sabia. A pista vem muito, muito clara pra quem não jogou também. Achei engraçado, particularmente, o remédio pra candidíase, mas depois ela encontrou os testes de gravidez, claro. Exatamente o que está acontecendo, porque ela já passou muito mal Sim. olhando o massacre dos serafitas a caminho de Seattle. Outro toque que eu adoro nesse episódio é o fato de que andando ali durante o dia por Seattle, as duas vão ver um monte de arco-íris, bandeiras com arco-íris pintados na parede. Esse é um episódio em que a gente vai ter uma história de amor gay e, no entanto, elas não fazem ideia do que são os arco-íris. O que é tudo isso? Aí ele fala, sei lá, vai ver que eles eram todos muito otimistas. O nosso mundo, que é o passado dela... Achei que ia ter alguma observação aqui mais... Tava esperando aqui uma pontuada aí, mas de fato, a cena é composta de maneira interessante porque não faria sentido elas saberem o que aquilo significa, mesmo porque é uma parada extremamente atual, se você, né, parar pra pensar, não tem cabimento aquilo ali ter algum tipo de significado pra elas. E hoje em dia também, para cada um, tem um significado diferente, certo? Mas prossigamos. Só chega até elas em fragmentos. Um fragmento interessante, por exemplo, é no momento em que elas entram naquela rua, em que tem vários esqueletos espalhados, todos com o uniforme da Fedra, e elas se perguntam o que teria acontecido. O que parece que aconteceu é uma luta entre soldados da Fedra e soldados da Fedra, quer dizer, os que estão se bandeando para o lado dos lobos e os que continuam fiéis à Fedra. Uhum. Ela olha dentro de um tanque abandonado e fala, nossa, aqui parece a Apollo 1. Apollo 1 é a missão que nunca aconteceu, porque durante um teste, na plataforma de lançamento, houve um vazamento e os astronautas foram incinerados dentro da cápsula. E normalmente a Ellie gosta muito de astronomia, talvez por isso, né? Essa parte do texto seja especialmente fofa para quem conhece um pouco do jogo. Tem uma contraposição ali, né? Com relação aos arco-íris e o cenário de destruição e guerra depois... que meio que te leva, né, a interpretar, mas aí precisa do chapéu de alumínio. Tem aí, não? Bota o chapéu do alumínio, tá? Num lado você tem a homossexualidade e no outro você tem a guerra. Como se uma coisa imediatamente se opusesse à outra. Esquece, eu tô só viajando, vamos aqui.
que é a história que a Ellie conta para Dina. Eu sempre acho oportunos esses lembretes de que esses personagens estão em um mundo muito diferente do nosso, Sim. por razões variadas. Mas uma das razões, por exemplo, tem a ver com este episódio. É uma das razões é que o mundo acabou, né? Tô brincando. Tem a ver com o episódio anterior. Mas não pra psicóloga, psiquiatra, né? Pra ela tem cerveja, tem campo de beisebol. Esses dias me mandaram um trecho da Moni, do Resident Evil Database. Acho que ela tá fazendo The Last of Us Database, inclusive, e ela é foda, tá? Um abraço pra Moni, que tem um trabalho incrível na internet já há tantos anos. E elas estavam, ela e uma outra moça, tecendo uma teoria de que talvez a Gale, né, a psiquiatra, não exista e seja apenas uma projeção de quem tá fudido, né? Então você percebe que ela tá sempre interagindo com uma única pessoa, né? Ou ela tá falando com o Tommy, ou ela tá falando com a Ellie, ou ela tá falando com o Joel. Ela parece que nunca tá interagindo em grupo. Eu achei super divertida e interessante a tese, mas se isso acontecer é o fim de tudo, tá? Aí acabou, né? Aí essa porra dessa série que já tá tomando inúmeras liberdades artísticas, aí ela tá indo pra um lado quase que supernatural, né? Sobrenatural, um negócio meio psico coisas, como é que chama, meu Deus do céu? Paranormal, né? Uma coisa assim. Quer dizer, eu espero que não seja isso, tá? Tomara que não seja isso. Aquela cena do hospital, quando a Ellie tá internada e o médico fala pra ela que só falta passar por uma profissional, e aí a Gale entra, me leva a crer, né, que não é possível que aquela véia não exista. Porque ali o médico introduz a psiquiatra ao quarto, certo? E ela é a médica que faltava a Ellie conversar. Então, na minha visão, toda a teoria é divertida, mas não tem muito furo aí, né? Eu acho que é só uma coisa engraçada e não uma parada que talvez possa acontecer ou se confirmar. Eu acho que, infelizmente, a velha psicóloga maconheira existe e é esse personagem merda. Ela não existe no jogo, né? Beleza, eu concordo. Agora, na série, ela é uma pessoa real mesmo e que provoca aí o tesão psicanalítico, né? Nos seus oponentes, nos seus pacientes e, infelizmente, pega um pouco de erva, né? Apreciadora de perninha de grilo. Ela exige maconha pra funcionar. Olha que merda, mas é. Em que algumas pessoas falaram, imagina se duas meninas que estão indo, partindo para vingança, com sangue nos olhos, aquele luto, tudo, mas se elas iam ficar brincando uma com a outra, se ia rolar aquele clima dentro da barraca. Cara, o clima dentro da barraca, não sei, né? Brincar uma com a outra, eu acredito que seja uma válvula de escape, inclusive, inevitável e muito saudável. Agora, botar pra fuder no final do episódio, depois de quase ter morrido as duas, eu não consigo concordar. Eu já percebi que a Isabela vai por esse lado, né? Ela vai achar, sei lá, alguma coisa poética aí nessa... Mas vamos ver. Pessoal, quando vocês estão com uma preocupação que não vai se resolver logo, uma dívida, uma doença em família, Sim. um problema no emprego, Sim. vocês ficam exatamente com a mesma cara e no mesmo estado de espírito todas as 24 horas do dia? Eu tendo a fugir disso, mas eu sou tão imbecil que às vezes acontece. É que, por exemplo, neste exato momento estou passando por uma tensão familiar grandiosa e verdadeira, mas eu tenho que estar aqui dando um sorrisinho e trabalhando e criando meu conteúdo e tal. O show tem que continuar, certo? Então é óbvio que no decorrer do período de um dia, né, você tem que fugir também da tensão, da tristeza, né, das emoções mais fortes para sua vida poder continuar. Então tem fundamento que ela tá falando sim. Dia após dia? Óbvio que não. Sim. Seja o que for que está atormentando a gente continua atravessando estados de espírito diversos. Sim. E o humor com uma constante mais borocochô, né? Você fica com o stand, né? A sua postura base, ela é mais deprimida, claro, porque você não tá passando por um bom momento. Mas sai um sorriso aqui, uma piada ali, claro que sai, né? Ainda mais duas meninas tão novas. É uma das ferramentas mais eficazes. E tão lindas. Que judiação, né? Eu sei que é sacanagem, tá? Eu já entendi que, poxa vida, coitada da Bella Hamster. Eu já entendi isso aí. A culpa é da HBO.
ela deveria, né, se blindar nas redes sociais, talvez ter deletado ou desativado até tenha sido uma boa ideia, porque as críticas, as brincadeiras, os memes são inevitáveis, mas também tem uma peculiaridade sacana da HBO aqui, sabe, um sadismo, né, uma maldade extra de colocar ela para interagir com uma atriz tão bonita e tão boa atriz quanto a Isabela Merced, que ela é muito melhor que a Bella Ramsey em todos os aspectos. Ela entrega mais, ela é mais bonita, ela é mais interessante. Ela já roubou o protagonismo da série, acabou. Não sobra nada pra Belinha. Você entendeu? Brutal, it's over. Perceba, a Dina tá tendo muito tempo de tela, talvez mais do que deveria, né? Certamente mais do que tem no jogo, simplesmente porque ela preenche a tela muito mais do que a Bella Ramsey. Não tem o que fazer. A série, nesse exato momento, é protagonizada por ela. E já vai entrar a Abby, que vai roubar a cena ainda mais, porque a Kaitlyn Dever é foda, sacou? Então a Bella Ramsey, infelizmente, deixa o posto de protagonista vago. Se depender da Bella Ramsey, a gente tá fudido. Vocês sabem disso. E agora eu nem tô falando só de beleza. Eu tô falando da qualidade de atuação mesmo, que é tão importante quanto a beleza. Sinto muito, cara. Eu já pensei, já refleti muito sobre isso. Eu acho uma hipocrisia do caralho você desfazer do aspecto estético da atriz. A beleza numa atriz para determinados papéis é tão ou mais importante do que a qualidade da atuação. E no caso da Ellie, esse é o caso. Ser parecida era fundamental. Não sobra nada pra Belinha. Vambora. Que a gente tem para dispersar tensão ou constrangimento. Sim. Isso aqui não é filme de super-herói em que o ator tem que ficar com a mesma cara o tempo todo para a plateia não ter a menor dúvida do que ele está sentindo ou do que ele vai fazer. Já aproveitou para dar uma cuspida no filme de super-herói? De graça, hein? A troco de nada, hein, Isabela? Mas você pode, vambora. Elas estão numa cidade que elas não conhecem e em que tudo parece muito calmo nesse momento. Elas estão com a guarda baixa demais no caso da Ellie, que vê a sigla dos lobos pintada no alto de um edifício e quer correndo. E agora? Vamos lá morrer. É basicamente o comportamento dela, né? Tá lá. A Dina tem que mostrar para ela ponto por ponto, porque essa não é uma boa ideia. Porque essa ideia é uma merda, né? E elas estão se distraindo e curtindo. Elas estão descobrindo um lugar novo. Sim. Inclusive um lugar novo dentro da calça de cada uma. Exagerei? Eu tô mentindo? Elas vão ter esse nível de descoberta nesse episódio ou não? Eu tô errado? Tem 19 anos. São novas localidades embaixo do zíper, né? Dentro da calçola. Se a pessoa não é capaz de ter curiosidade e leveza nessa idade, sim, então sinto muito. Não há muito o que fazer. Essa é a idade da curiosidade mesmo, né? Essa é a idade que a mulherada vai pra faculdade, bate bolacha, arrepende depois de 2 anos, fala, ai, não sei porque eu fiz aquilo. Arruma um cara, passa o resto da vida com ele. Ah, quando eu tava na faculdade eu peguei uma mina lá, mas sei lá, eu tava loucona. Nossa, é a história mais comum do universo, chat. Eu já ouvi quando era moleque, né? Não foi uma nem duas, não. Vamos jogar pra dezenas aí, só pra não complicar, né? Ah, quando eu tava na faculdade, bolachei. A mulher, no geral, ela é muito mais permissiva pra esse tipo de bagunça. O cara, quando ele vai, é porque ele tem vocação mesmo. O cara que queima o butico, ele não arrepende, não. É por gosto, né? Ele faz na certeza... Puta que delícia que foi, né, dar aquilo que é meu. Agora, a mulherada, desculpa se for machista o que eu estou dizendo, eu estou te passando uma experiência de vida, acredite se quiser. A mulherada tem mais essa coisa do curioso. Falando da minha época, né, eu sei que hoje em dia tá todo mundo muito curioso, talvez muito mais do que deveria. Mas na minha época você vê que os caras não tinham muito essa de, né... Ah, não, o negócio é priquito mesmo. Agora a mulherada às vezes topava uma bagunça. Ai, por que eu fiz isso? Esquece tudo que eu tô falando. Desculpa, Isabela, no seu vídeo, hein? Perdão, prossiga. E por causa dessa curiosidade das duas, a gente vai ter um dos momentos mais bonitos do episódio. Olha lá. Quando elas entram numa loja de discos. É que a curiosidade desperta várias coisas, né, Chay? No segundo andar é uma loja de instrumentos musicais.
é uma oportunidade do Craig Mazin, do Neil Druckmann, talvez de outras pessoas da equipe, mostrar a música que elas curtem à medida que ele vai virando Mexendo nos discos, né? dos discos, vendo quais são os que ainda estão ali. E quando no segundo andar a Ellie encontra aquele violão dentro da caixa com sílica E preservadíssimo que ela usa e larga lá pra explodir, né? Filha de uma puta. Sabe-se lá quantos anos esse violão ficou todo preservado, zero bala. Ela toca uma música, um puta de um Take On Me, meia bomba, pior que o do jogo, com a voz de bebezinho, né? Assombrado, sabe? E depois larga a porra do violão lá pra apodrecer, fora da caixa, sem a sílica. ainda está em perfeitas condições e começa a tocar Take On Me, Sim. do A-ha, vem uma cena genial. Primeiro porque ela canta muito bonitinho. A Bella Vocês estão ligados que o bonitinho é o feio arrumadinho, né? Ela canta muito bonitinho, parece uma criança de 7 anos. Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Day's another day, ain't to find you, shining away. I'll be coming for your love, okay? Take on me, take on me, take me. Caralho, eu quase cochilei agora contigo cantando assim pra mim. I'll be gone. E aí Deu ela uma vai, pescada ela aqui. vai pra oitava de baixo, né? Que não tem o agudo, aí foda-se. In a day or two. É horrível, é horrível, é horrível, é broxante. É a versão mais broxa e bosta que Take On Me já teve na vida, tá ligado? E todo mundo fala que é incrível. Ai, eu nunca tinha visto essa música tão linda. Você tá maluco, velho? O original não tem nem comparação. O original influenciou uma geração. Tem gente imitando Take On Me do A-ha até hoje. A Anitta, recentemente, lançou uma música em inglês que é um puta de um... Ó, não dá pra dizer que é um plágio, tá? Porque senão eu me complico. Mas, ó, a linha harmônica tá andando ali do lado. Você percebe que até a vibe é chupinhada, sabe? Então, é horrível essa versão de Take On Me. Desculpa, é uma versão estragada. É horrorosa. No jogo já é ruim. Na série é pior ainda. Ramsey pode não ter muita voz. Obrigado, Isabela. Pelo menos agora você falou a parada. Em alguns momentos a afinação pode falhar. É, exato. E tem isso aí também. Mas vem cá. Pelo menos, de certa forma, ela calou a minha boca, tá? Que eu achei que essa menina não ia tocar violão nem cantar. Depois que eu fiquei sabendo que ela tinha um canal, inclusive no YouTube, tocando violão e cantando músicas gospel. Olha que bonitinho. Essa menina foi completamente absorvida pela Lacrate, né, cara? É uma judiação. Vamos lá. Mas é tão autêntica a cena, é tão verdadeiramente alguém tocando violão para si mesma. E daí também para Dina. Ó, e o meu chat tá dizendo que ela não tocou na cena, tá? Agora fiquei mais confuso ainda, porque eu achei que ela tinha tocado. Pelo menos a posição, né, da mão ali tava bonitinha. Não reparei se tinha alguma coisa, sei lá. Eu achei que ela tinha tocado. Briga nos comentários. Briga na internet. Tocou ou não tocou? Porque dizem que, por exemplo, o Timothée Chalamet aprendeu a tocar violão, cantar e gaita pra fazer o Bob Dylan. Eu sei que o Bob Dylan tem uma extensão e tal, beleza. Mas na série eu achei que a Bella Ramsey tinha tocado. Não sei. A Dina chega e senta no chão na frente dela e a luz do dia está vindo por trás da Ellie. A Dina está muito comovida ouvindo, porque as duas estão pensando no Joel nesse momento. A Dina está se apaixonando de verdade pela Ellie, tá? Ou melhor, ela está... O que também não faz o menor sentido, certo? E eu não interpretei dessa forma. Eu achei que foi uma admiração muito mais maternal do que romântica. Porque, bicho, como é que você se apaixona pela Bella Ramsey? Eu não tô falando por mal, ok? Toda panela tem sua tampa. Mas não uma mulher desse tamanho aqui. Não me leve a mal. Estamos no apocalipse, beleza, tá valendo tudo. Mas olha o cara que ela pega lá em Jackson, bicho. Olha o tamanho do japonês. Aquilo é um gostoso, certo? Vai trocar um Jesse com os braços daquele tamanho pela Bella Ramsey? Malandro, boa sorte. Deixando que a paixão que ela refreou durante tanto tempo, sobre a qual ela teve em dúvida durante tanto tempo. O chat tá dizendo aqui que o único violão que ela dedilhou foi o banjo da Dina.
Foi o cavaquinho da Dina, né? Não sei se é verdade, tá bom? A Flore. E porque naquele lugar cheio de vegetação, parece que elas estão num Olha lá, Éden. Barros, deu problema na monetização do vídeo do GTA, hein? Acabei de receber o memorando aqui. Tá tudo bem? Tá, Você claro. jura? Aham. Sigo. Que foi uma cena muito bonita que teve também no segundo episódio da primeira temporada em Boston, quando a Ellie acordava no que parecia um Éden também. Mas o violão deixado para trás... Mas pelo amor de Deus, Isabela, a Dina tem acesso a um puta de um cara gostoso, né? Olha a diferença, bicho. Bota o Jesse e a Ellie. É porque assim, é isso que é foda com relação ao jogo, tá ligado? No jogo, a Ellie é muito mais bonita e o Jesse é muito mais feio. Que coisa estúpida que o Neil Druckmann e o Craig Mazin fizeram, né, cara? Eles bufaram esteticamente os dois personagens, tanto o Jesse quanto a Dina, e destruíram a Ellie. Olha que merda. Você percebe? Destruíram, bufaram a Abby, nerfaram a Ellie de um jeito, deixou todos os relacionamentos nos quais ela, né, principalmente Jesse e Dina, onde ela é um pivô, ela acaba fazendo um papel de palhaço por conta de ser feia. Que pena, cara. Que pena, velho. Lisa, exatamente isso. O Éden, os bons tempos, o Joel, aprender a tocar violão, ter esses momentos de paz, tudo isso tá ficando cada vez mais pro passado. Daqui para frente, as coisas só vão se complicar mais. É mais ou menos como se a Ellie tocando aquela música, a Dina dizendo para ela, o Joel te ensinou tão bem, e ela falando, ensinou mesmo, e não é só de violão que ela tá falando. É como se a Ellie estivesse encerrando um capítulo. Pois é. Se prontificando a Ela seguir. podia encerrar a participação dela na série, né? Por exemplo, eu não reclamaria se no próximo episódio aparecesse outra atriz de Ellie, ok? A Kylie Spain, é esse o nome dela? Porra, mas assim, eu entregaria uma explicação tipo sitcom, sabe? Acho que foi na série do Eu, a Patroa e as Crianças, que logo no começo eles trocam a filha, né? A filha do Wayans lá, eu não lembro o nome dele, tá? Mas você tá assistindo a sitcom, é uma menina, de repente num outro episódio aparece outra menina. E acho que eles fazem um comentário assim, tipo, nossa, você tá diferente hoje, né? Risada de gente morta e segue assim, sacou? Se eu fosse o Craig Mazin, eu faria a mesma coisa, cara. Eu faria a mesma coisa, sabe? No episódio 5 ou na temporada 3, de repente a Ellie é outra atriz. É a Kaylee Spain, protagonista do Alien Romulus. Ela chega na cena, a Dina olha pra ela e fala assim, nossa, você tá diferente hoje, hein? Mas conforme eu ia dizendo, a gente tem que continuar investigando, bababá. Foda-se, você entendeu? Foda-se, corrige o problema estético da série, que infelizmente tem sido a Bella Ramsey. Desculpa, Bella Ramsey. Sinto muito. Você é um problema pra série e a culpa é da HBO. E vida que segue, sabe? Nossa, você tá mais bonita hoje, hein? Segue. Acabou. Segue a série. E adiante. Ainda que esse adiante contenha a vingança que ela planeja. E nada pode deixar mais claro que o lance agora é outro do que o corte seco pro Isaac, agora em 2029. Cara, ótima cena, exceto pela pitinha. Não tinha pra que ficar mostrando a pitinha do cara. Na hora da cena de sexo da Bella e da Dina, alguém viu o priquito da Dina? Por que essa série me mostra só pinto e não me mostra um único e singelo priquito? Eu quero entender. Por que na cena que tem pinto eu tenho que ver o pinto? Nada contra ver o pinto, né? Mas na cena que tem priquito voando de um puleiro pro outro, revoada de priquito no varal. Por que nunca mostra um mísero priquito? É igual o remake do Corvo, cara. A cena de sexo tem um homem e uma mulher pelada, a câmera dá um close no cu do cara. Você é confrontado pelo cu de um brother. Você não tem o direito de ver a bunda de uma mulher. A bunda da mulher é objetificação. A bunda do brother é a delícia da turminha. E você... olha o cu do cara, que maneiro. Que merda, que merda. Eu não queria ver de nenhum, sacou? Não tem pra que mostrar a rolinha desse cara, desse coitado aí que vai ser sacrificado. Pra quê, velho? O que mudava ele tá pelado? Hein? Pra gelar o cu no chão? Qual que é o clima?
pra humilhar o cara, mostra ele de lado. Não precisa... Porra, tem certas cenas que você fala assim, mano, isso é requintes de frescagem, sabe? Acendendo uma boca de um fogão industrial, aquela Belas panelas. chama enorme, eu super nervosa que ele está gastando gás à toa, Sim. não deve ter gás tão à vontade mais. Pois é, eu me preocupo com essas coisas. E ele falando Mas com às vezes é elétrico, existe essa possibilidade, chat? Não, né? Um fogão desse é industrial, né? alguém que a gente não vê, não sabe quem é, sobre como ele era um cara tímido, não sabia conversar com as garotas, então ele cozinhava para elas, isso Ah, ele o texto é sensacional, cara. fazia bem. E aí, é a primeira vez em que dão um contraplano e a gente vê que tem um Serafita nu, já muito torturado. Olha lá, você vê que todo mundo que tá fazendo a cobertura dessa porra desse episódio tem que usar... Você não pode pegar a cena inteira, né? O plano aberto, porque tem pau, sacou? Tem pau, com pau você não... Com pau não se brinca. É esse que é o lance, sacou? Impede qualquer coisa. Na hora que eu tava printando pra fazer o cena a cena, eu tava com o cu na mão, né? Porque você fica desesperado, sei lá se... Olha, tem que pegar um print que não aparece a birosquinha. Coberto de sangue no chão, que ele vai queimar com essa frigideira em brasa. Não, o chat tá chamando minha atenção aqui que fogão elétrico não tem chama. Eu não tinha pensado nisso. Os senhores têm toda a razão. Fogão elétrico não tem chama, Barros? Depende. É porque existe o fogão elétrico que é aquele que só aperta o botão tic, 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 e acende automaticamente. Mas não tem e chama. tem o por indução. Não, por indução não. Mas o elétrico que eu conheço tem, porque ele só faz o tic, 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 Mas tic, tem tic, fogo? e acende. Tem fogo, tem fogo. Ou o fogo só se cria através do gás? Não. Então, o fogão elétrico, existe o fogão por indução e o fogão elétrico. O fogão elétrico, ele tem o fogo porque ele só é elétrico, ele faz o tic, 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 e acende, entendeu? Mas qual o combustível dele? O combustível dele é gás. Então, mas isso aí, então, eletricidade só se for aqueles cooking top, não é isso? Isso, Daí é esquenta que daí o- tem a parte de indução. É o fogão de indução. Não, pra ter fogo tem que ter gás, não tem, Jade? Tem que ter gás. Olha lá, o Bruno tá falando que o fogão dele é elétrico, mas acho que não tem chama. Tem o ferro que esquenta Então, eu acho que pela é por eletricidade. indução. Isso, é indução. Não é isso? Indução. É que aquele fogão tinha chama pra caralho, irmão. Aquilo ali não tem como ser elétrico. Desculpa, eu realmente viajei, tá? Diguinha Fogões. Uma nova empresa que tá vindo. Vamos ver isso aí, vamos lá. E a partir daí vai haver muitas alusões geopolíticas no episódio. Ok. A Guerra do Vietnã, Oriente O pau do cara que aparece nessa cena é por indução, é elétrico, é a gás? Essa é uma parada que também ninguém se questionou, né? Médio, Guerra do Iraque. O diálogo entre o Isaac e o Serafita, por exemplo, É ótimo, Isabela, por favor, hein? lógico, fala de uma situação que há décadas persiste sem Sim. que ninguém saiba mais quem está revidando e quem está atacando. O que é revide, o que é ataque. Mas a parte, qualquer assunto mais tópico que esse diálogo possa lembrar a gente, Não, o piruzinho dele é pequeno, o chat tá chamando a atenção aqui para questões anatômicas, né? E você percebe que ele tem uma certa ambiguidade visual eludelo. Alguém pescou isso também, chat? Não me parece um ser tão masculino, sacou? Embora porte um piruzinho, né? Mesmo com piruzinho, ele tem uma coisa meio... isso não sei o que... como se você vendo o pinto não soubesse o que é, né? Aí, o que será que é? Porra, já viu o pinto, ok? Se era pra não saber o que é, botasse uma cueca, ok? Que aí a gente fica meio na dúvida e tal. Será que tinha, não tinha? Não é? Mas agora, do jeito que aparece... ele vem falar de uma verdade universal. O fato de que superioridade militar não necessariamente significa conseguir vitória numa guerra. É genial esse diálogo porque ele deixa claro que dia após dia pessoas se juntam aos Serafitas, mas ninguém dos Serafitas desanda, né? Debanda, deserta. Qual palavra é essa palavra, já? O Isaac diz, a gente tem armas automáticas, tem hospitais, isso, né? vocês têm espingarda, arco e flecha, superstição. Como É que porque você eles acha têm a fé, né, cara? que vocês vão ganhar da gente? Pois é. O que o Serafita diz a seguir tem a ver exatamente com a situação que a gente viu com o Isaac no início do episódio. Sim. Ele diz,
volta e meia tem gente desertando dos lobos para se juntar aos serafitas. É isso aí. Mas você não vê serafitas desertando para se juntar aos lobos. Sim. E a próxima coisa que o serafita faz é de uma eloquência impecável. Muito bom. Ele estende a mão para que o Isaac Pode continuar me fritando, pode continuar me queimando, eu quero que se foda. torture de novo. É muito bom, boa cena. É assim que grupos militarmente inferiores ganham, às vezes, guerras de grupos militarmente superiores. Sim. Como aconteceu, por exemplo, no Vietnã. E quando o Isaac vê que não vai conseguir mais tirar Essa é uma questão polêmica, né, Isabela? Mas vamos tocar, vai. nenhuma informação do serafita e atira na cabeça Mas dele, vamos lá. o soldado que está do outro lado da porta fala muito bem, era isso que ele merecia, animal imundo. E é o bonitinho lá. O soldado é um lobo, e esse lobo está se comportando exatamente da mesma maneira que os soldados da Fedra no início do episódio. Sim. Algumas pessoas podem achar que essa é uma visão pessimista ou fatalista da humanidade. Eu acho Não, eu não sei se ela quis dizer que aconteceu no Vietnã por causa do tamanho dos pintos. Pera aí, pessoal. Acho que a gente tá misturando narrativa aqui, vamos tentar que é uma visão realista, bem na medida. vamos tentar prosseguir, tá bom? Mais uma prova de que não se deve subestimar um adversário. Eu quero chegar no segredo de Brokeback Biscuit. Tá entendendo, não? Quero chegar na bolachada... Porque ele está em inferioridade Na parede. militar. No momento em que, na sequência seguinte, a Ellie e a Dina entram naquele Vamos lá. prédio, pela janela que está quebrada, a primeira coisa que elas veem é um soldado dos lobos com Frechado. o peito crivado de flechas. Sim. Arco e flecha pode não ser arma automática, mas mata do mesmo Mata, jeito. com certeza. E o que elas veem a seguir é um massacre Cara, eu não tive coragem de botar essa cena no canal principal. Parabéns, Isabela. macabro. Aí, para mim, eles estavam pensando em Fallujah. Você deve ter um excelente account manager. Parabéns, Isabela. Tô brincando. Né? Pra ter essa coragem assim. Na guerra do Iraque, na cidade de Fallujah, alguns soldados americanos foram capturados e linchados pela multidão. Foi uma cena horrenda, da qual eu Pavorosa. lembrei imediatamente quando eu vi esse teatro montado pelos serafitas com os corpos dos lobos. E a partir daí, o episódio, ou o jogo, entra numa fase ultra acelerada. A Dina e a Ellie estão olhando aquela cena grotesca, já chega o reforço dos Sim, lobos, logo notam a presença delas, passam a persegui-las loucamente, elas se refugiam naquela estação de metrô completamente destruída, Isso. descem até a plataforma, onde tem vagões abandonados. Bombados. E é aí que eu digo que uma tese levantada no episódio anterior, para mim, se confirmou. A tese é que aquela horda de infectados foi chamada para Jackson pela marretada que o sujeito deu no cano em que tinha cordyceps. É isso aí. Aqui, os lobos entram jogando sinalizador para tudo quanto é lado e um deles queima um tentáculo de cordyceps. É isso aí. E daí vem de novo aquela horda terrível. É a mesma coisa que aconteceu em Jackson. Eles são despertos pra onde tá o perigo, né? Onde eles foram tocados por algo. De instaladores, mas antes dela vir, é tão bacana. O Alfred Hitchcock Olá. dizia que o que causa tensão na plateia não é ver uma bomba explodir. Ela vai elogiar a cena da Dina contando com os dedos. Sensacional, cara. Comentei. E particularmente boa porque a Isabela Mercedes é foda, tá? Que excelente atriz, cara. Essa mina vai brilhar muito no DCU, inclusive. E ela faz a tensão da contagem. É muito bacana, cara. A plateia saber que é uma bomba e não saber como, ou quando, ou onde ela vai explodir. Aqui a gente começa a ouvir um instalador, a Dina levanta um dedo, tem um, outro, 2, 3, 4, 5, e daí ela para, porque é óbvio, tem muito mais do que 5. Muito boa. Mas o tempo da cena é tão bem medido. Não, todas as cenas que envolvem dedos nesse episódio foram muito caprichadas, chat. Brincadeira estúpida, esquece. As duas estão com aquela cara de a gente vai morrer aqui. Sim. E você tá sofrendo junto com elas. Todo dedilhado tem... Pelo menos estava, porque você sabe que vai vir uma horda, mas você não sabe de onde. Aliás, essa sequência toda, desde quando elas começam a fugir dos lobos até quando elas finalmente se livram dos infectados, aí eu entendi exatamente o que é uma sequência de jogo. Olha lá. Porque tá na A gameplay, né? cara que cada atitude que elas... Que nem esse cabeça de repolho aí aparece só pra usarem a fantasia, né?
Porque não quer dizer nada isso aí. Tomam é alguma coisa que um jogador que está controlando Sim. essas personagens teria que achar, teria que conseguir fazer para não morrer. As caras da Bella Ramsey, inacreditável, né? Ô, Barros, você tá me ouvindo? Fala comigo. Vá tomar o seu café, por gentileza, para você estar disponível no horário combinado. Pode ser, querido? Muito obrigado, viu? Ok. Fala tchau pro pessoal do Cortes. Tchau, pessoal. Vocês continuem comigo, por favor. Morrer naquela fase. E eu não posso nem imaginar a adrenalina de estar controlando os personagens na sequência dentro do vagão do metrô. Cara, eu acho que dentro... Tem essa sequência no jogo, chat? Eu não lembro. Dentro do vagão tem essa sequência? Ah, sinceramente, não faço ideia. Eu acho os Tem. infectados... Tem perseguição Tem. ali, pá, pá, Tem, pá. tem. Os Porque- agentes estão atrás delas, estão tentando atacar, e tem os agentes, tem os instala. coisas lá dentro, tem os coisa. instaladores, é um contra o outro. Ah, tá vendo? Eu não lembro, eu preciso rejogar, E tá? é onde que, ao invés de ela ser mordida, ela quebra a máscara. Puta castigo rejogar, né? Mas quem sabe um dia. Não é, não. apavorantes. É apavorante. É Tão delicioso. bem feita a É tão bem feita a maquiagem. maquiagem, mas tão bem feita e tão horrível, aquele monte de coisa saindo da cabeça deles. Sim. Aqueles gritos, aqueles sons tão Os desagradáveis. sons são geniais. Acho que eles me causam uma aversão muito mais profunda ainda que a dos zumbis clássicos. Eu fico olhando aqueles espasmos Muito legal esse comentário. deles e me parece muito mais aterrador e muito mais, de alguma maneira, próximo virar algo assim do que virar um zumbi, por exemplo. Sim. E aí, lógico, naquele perigo todo... Não, tem- e ainda tem a credibilidade do fungo que existe no mundo real e faz isso com formigas, né? É genial. tentando passar por aquela catraca Essa desculpa do fungo é foda. giratória que está emperrada, para salvar a Dina, a Ellie coloca o braço ali para o zumbi morder. Isso. E ela está tão pilhada, tão imersa na necessidade de se livrar daquilo, sair para algum lugar, se refugiar, que ela nem se toca que a Dina está olhando para ela e falando, ela morreu, e o pior, eu vou ter que matá-la. Sim. Eu não consigo nem imaginar todas as coisas que estão passando pela cabeça da Dina nesse momento. Mas eu aproveito para dizer que eu ainda não tinha elogiado, estou devendo isso há muito tempo, mas eu não tinha elogiado ainda a Isabela Merced, e ela está muito bem como a Dina. Mas muito superior a Bella Ramsey. Eu vi a Isabela Merced pela primeira vez quando ela era pequena ainda, em Sicário, Dia do Soldado. E, Caralho, eu não assisti esse filme até hoje. gente, que atriz desde a mais tenra idade. Ela aqui está ótima. Ela tem vivacidade, tem humor, tem sentimento. Ela está demais nessa cena. E se alguém achar que não tem a ver, ela agarrar a Ellie naquele momento de paixão, no momento em que ela vê que a Ellie acordou, ainda sendo a Ellie, e ela conta para ela que ela está grávida, não existe nada como a proximidade com a morte para fazer uma pessoa pensar em sexo. Porque sexo é o oposto de morte. Eu não concordo com nada disso. Achei que o oposto de morte fosse a vida. Mas tudo bem, o sexo também é uma interpretação interessante. Mas eu não consigo pensar dessa forma, ok? É muito difícil, falando agora logisticamente, é muito difícil você deixar um pau duro depois de uma experiência de quase morte. No caso de duas lésbicas, beleza. Até aceito a premissa, né? Agora, fosse um homem ou uma mulher, ou dois caras, porra, você acabou de quase morrer, né? É meio difícil de encontrar uma ereção, sabe? Um tesão ali, vamos pro pau! Acho mais difícil. Agora, bom, a última coisa que eu pensaria numa situação dessa, tá? Eu não sabia, o oposto da morte ao sexo é engraçado, tá? Eu gostei da filosofada, mas eu não concordo. É uma reação primordial do ser humano, Mas tudo bem. combater a ideia da morte. Ah, eu quase morri, vamos fuder. Tá bom. É o Silvio Santos. Tá bom. Com aquilo que parece Eu não acho crível, tá? Pra mim não faz sentido. mais diferente dela, o contrário dela. Eu achei uma graça quando ele fala, eu vou ser pai. E o Jesse também. Vamos todos. É uma graça, é uma piada. Mas conforme eu já disse no outro vídeo, a piada no jogo é muito mais legal. Porque a Dina fala pra ela, relaxa. Não é seu, né? Pode ficar tranquila.
Eu acho que no jogo a piada é mais sarcástica e melhor. Todos ter um bebê. Eu não sei se isso acontece também no jogo. Então, acontece só que menosprezando um pouco mais a Ellie, né? Tirando ela pra piada, digamos assim. Ai, Ellie, eu tô grávida. A Ellie faz uma cara de pastel, ela fala, relaxa que não é seu. Essa piada é muito melhor do que o Marquito falando, eu vou ser pai. É muito mais divertida a piada do jogo. Na série é só uma conclusão estúpida, que também é uma piadinha, tá? É óbvio que ela tá zoando. Mas é uma coisa boba, né? Se a Dina se descobre grávida também. Sim. Mas no meu entender, pelo menos isso aqui é um complicador poderoso da equação. Com certeza. Por mais que a Dina queira continuar nessa missão de vingança junto com a Ellie, é tão bonito a hora que ela dá a mão e fala juntas. Eu acho que isso vai trazer à tona outras considerações, outros raciocínios. Uma coisa meio infantil também, mas sim. E se, como eu imagino, o Tommy decidir ir para Seattle e o Ele já tinha que ter ido, né? Jesse, que é um cara muito leal, decidir não deixar a Luiz sozinho, Então, o Jesse tem que aparecer e morrer de um jeito estúpido, mas duvido que vai ser assim. Vamos ver. acompanhá-lo, eu temo que isso possa colocar a vida do Jesse em perigo. Pelo que eu vi até aqui, Será que ela já tá sabendo do jogo? Ela disse que não, né? Eu confio na palavra dela. Vamos embora. a Dina não é o tipo de pessoa que esconderia dele a gravidez. Ok. E pelo que eu vi dele até aqui, o primeiro instinto dele vai ser se colocar na frente dela diante de qualquer perigo. Mas não dá tempo que ele toma um tiro meio de lado, né? Perdão, vamos lá. Olha, quando eu faço essas conjecturas... Ele morre de um jeito muito otário, né? Como todo elenco do jogo acaba sendo descartado a esmo, assim. O Neil Druckmann quis fazer uma parada tão revolucionária, subversiva. Ficou só ruim. Minha opinião, ok? Eu fico pensando muito depois se eu acertei ou errei. Não é nada disso, mas eu acho tão gostoso fazê-las. Eu acho tão compensador que uma série seja tão bem escrita que dê para você o material. É feia essa menina, né, Chad? Ou quando você olha para ela com atenção, para entender esses personagens, para entender Olha como é bonita essa. Que menina linda, né? Bella Ramsey tá voando, cara. o que eles poderiam Puta, parece eu deitado, cara. Até a asa entrada é parecida. fazer, quem eles são. Para mim é um prazer imenso. É eu sem barba, Chay. Se você Se eu tirar a barba, eu viro a Bella Ramsey. Quer apostar, não? gostou desse vídeo, não se esqueça. Eu adorei esse vídeo, Isabela Boscov. Você é incrível e extremamente, né? Eloquente, elitizada, um garbor, uma elegância, sabe? Obrigado por mais um vídeo maravilhoso. Perdoe qualquer tipo de brincadeira infame. Você sempre arrasa. Em breve a gente volta para acompanhar mais. Clica na curtida, deixa um comentário. Ótima quarta-feira para você. Membro aqui 2 pila, tá bom? Quiser gastar uma grana, faz toda a diferença. Paga salário meu, Barros, Pablo, Maria e toda a nossa equipe show. Até já. Daqui a pouco tem mais um vídeo, tá bom? Até já.